Vamos falar das buscas por desaparecidos foram encerradas neste final de semana em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ao todo, segundo a Polícia Civil, 65 pessoas perderam a vida na cidade. Em entrevista coletiva, bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil destacaram o trabalho difícil realizado nos escombros das casas que desabaram durante as fortes chuvas da semana passada. Vamos ver a reportagem do Vinícius Rangel. Foi só na noite de sábado, 5 dias depois da tragédia, que o corpo de Pietro Teodoro de Freitas, de 9 anos, foi resgatado. 120 horas aproximadamente de operação, uma média aí de um corpo recuperado por menos de 2 horas. O garoto foi o último desaparecido a ser encontrado em Juiz de Fora. Ao todo, os bombeiros resgataram 65 corpos na cidade. Pietro morava com a irmã, a avó, o padrasto e a mãe, em uma casa aos pés do Morro do Cristo, no bairro Paineiras, na região central. O local era de difícil acesso e desafiou o trabalho dos bombeiros. Um terreno muito íngreme, muito instável, bastante rochas, e a evolução lá foi ao longo da semana, achavam um corpo, tinha um tempo maior entre o próximo sucesso de recuperação. Foi verificado desde o início lá naquela frente a importância do trabalho com máquinas, por haver várias peças ali estruturais que precisavam ser removidas com agilidade, né? Com o trabalho manual fica muito mais complexo. Então, parte da frente trabalhava na busca dos corpos e parte da equipe abria o acesso para o maquinário poder chegar. No momento final, nos últimos 2 dias, né, haviam pontos indicados pelos cães em que acreditou-se que havia mais evidência em determinado ponto onde havia uma grande rocha. Então, focou-se muito trabalho ali nessa rocha. Mas quando a gente conseguiu remover, a equipe removeu, infelizmente não estava ali, e aí foi dado maior interesse em outro ponto que já estava em busca, e ele acabou sendo ali localizado também num ponto que a gente precisou remover uma outra rocha, entre a Sofia, a irmã, né, e a avó. Mais de 90 militares foram mobilizados em Juiz de Fora. Cães também auxiliaram durante as cerca de 120 horas de trabalho. Equipes vieram de todo o estado e parte delas segue mobilizada. Todos esses esforços permitiram que com muita eficiência e agilidade a gente pudesse, infelizmente, não foi possível entregar com vida, mas permitir aí às famílias viver o seu luto, poder viver esse momento de luto é importante na vida de cada familiar. O fim das buscas não significa que o trabalho terminou aqui em Juiz de Fora. A prefeitura interditou pelo menos 43 ruas da cidade. Nesta, no bairro Jardim Natal, 20 famílias tiveram que deixar as casas. Segundo a Defesa Civil, todas as estruturas que estão em risco vão precisar passar por uma vistoria. A prefeitura vai contar com o apoio dos bombeiros e de engenheiros para as vistorias. A Defesa Civil permanece ao longo dos próximos dias nas ações de vistoria, principalmente em todas as áreas de risco, envolvendo Defesa Civil municipal, estadual e federal, envolvendo o CREA, para que a gente consiga ampliar, caso necessário, as áreas isoladas e evacuadas na cidade. Juiz de Fora está com mais de 8.500 desabrigados e desalojados. Muitos estão em escolas, que foram transformadas em abrigos. A polícia está reforçando a segurança para garantir que as casas que estão sem moradores não sejam alvo de criminosos. A Polícia Militar continua trabalhando arduamente, agora numa segunda vertente, né, de contribuir para o retorno da normalidade na cidade, focando todos os nossos esforços, que até então estavam empregados em ações de busca, em apoio ao bombeiro, agora totalmente focado na proteção do patrimônio daqueles que já foram vítimas, para que não sejam novamente vitimados, reforçando o policiamento nos locais de abrigo, para garantir a tranquilidade também nesses locais. Tem várias pessoas que estão vulnerabilizadas, né, e reforçando o patrulhamento ostensivo para que a cidade, né, dentro do possível, volte à sua
normalidade. O trabalho continua e também agora monitorando possíveis golpes relacionados às doações. A inteligência já está monitorando, a gente orienta a população que não faça PIX se não conhecer exatamente para onde esse dinheiro está indo. Faltando cerca de um mês para o fim do período chuvoso, a Zona da Mata segue em alerta e os olhares também se voltam para o norte e leste de Minas, que começaram a sofrer com os temporais. É um fato concreto, a chuva se desloca para a região leste do estado. Nós já estamos com algumas ocorrências de enchentes, inundações em algumas cidades, não só do leste, mas também do norte do estado de Minas Gerais. Então, é uma tendência que isso se intensifique nos próximos dias.